Olá, dando continuidade ao nosso estudo de bioquímica, onde eu abordarei aqui o metabolismo de lipídios e o foco hoje é principalmente voltado à síntese de colesterol. Então, claro que em alguns momentos será abordado o metabolismo de lipídios de uma forma geral, né, mas principalmente a síntese de colesterol em organismos animais, ok? Bom, dando sequência, então, é importante a gente lembrar que o colesterol ele é um esteroide super importante, tem funções importantes nas membranas celulares, bem como ele é importante para a produção de esteroides ativos, né, como os hormônios sexuais presentes no nosso corpo, e utilizado para a síntese de ácidos biliares. O excesso de colesterol no nosso sangue, que é conhecido como hipercolesterolemia, é um risco importante devido à produção do chamado ateroma, aumentando muito a suscetibilidade de um indivíduo desenvolver um infarto ou um AVC, o que faz com que exista uma certa preocupação com os níveis desse colesterol sanguíneo, apesar dele ser super importante na constituição das nossas membranas, né? Tem uma função importante, inclusive, para o crescimento das nossas células, para a multiplicação das nossas células, e uma vez que eu tenha os níveis diminuídos de colesterol, isso pode acabar inibindo essa síntese. Em animais, ele é muito rico, né, principalmente em algumas estruturas, né, especificamente nas mitocôndrias, outras organelas pode existir uma quantidade moderada ou mesmo ser pobre nos níveis de colesterol, mas ele desempenha de fato funções importantes, né, como a própria estrutura das nossas membranas celulares, ele é precursor para a síntese dos chamados ácidos biliares, que tem uma função fundamental na emulsificação de gordura, então de alguma forma eu posso dizer que lipídio é importante para a digestão dos próprios lipídios. O colesterol per se ele é utilizado para a síntese dos hormônios sexuais, bem como de hormônios como glicocorticoides e mineralocorticoides. É um precursor da vitamina D, né, e é fundamental por essa razão para que de fato ocorra a calcificação dos nossos ossos. O colesterol endógeno, né, que é o que o organismo animal produz, ele é constante, né? Óbvio que eu tenho às vezes influências genéticas, influências da própria dieta, né? Mas eu tenho que partir do princípio que eu posso ter como origem, como fonte de colesterol, tanto os nossos próprios alimentos, né, especificamente os alimentos de origem animal, bem como a síntese endógena. Então, por isso que se justifica que algumas vezes eu tenho indivíduos que não têm uma alimentação rica em colesterol, no entanto, devido a características genéticas, né, a expressão aumentada das enzimas que sintetizam colesterol estarem aumentadas, ele pode ser um paciente que apresenta hipercolesterolemia. Uma vez que ele pode ser produzido pelas células hepáticas, né, e até mesmo pelas células intestinais, por questões altamente metabólicas, né, que sofrem influências genéticas, inclusive. O colesterol, ele é produzido a partir do momento que eu tenha condições, substratos para isso, né? Substratos que podem ser de origem de carboidratos, de lipídios, né? Então, normalmente ele é produzido quando o indivíduo ele está saciado, né? Com altos níveis de insulina, ou ainda quando tem uma ingestão insuficiente do colesterol para suprir a própria demanda, né? Então, em vários momentos eu posso ter essa síntese, uma vez que eu parto do princípio que a síntese do colesterol ela se inicia a partir de uma molécula de acetil-CoA, e essa molécula de acetil-CoA ela pode ser oferecida ao nosso organismo a partir de carboidratos, a partir de proteínas e a partir de lipídios. Então, qualquer um dos macronutrientes pode nos dar subsídios, né, num organismo animal para a produção de acetil-CoA e, consequentemente, de uma molécula de colesterol. Então, veremos a partir daqui o passo a passo dessa síntese de colesterol, a qual se inicia a partir da união de duas moléculas de acetil-CoA, que, por sua vez, sofre ação de uma tiolase lá no citoplasma das nossas células, principalmente no fígado, mas pode ocorrer também na musculatura, e a união dessas duas moléculas dá origem a uma molécula que eu chamo de acetoacetil
acetil-CoA. No próximo passo, ela se une novamente com acetil-CoA, com outra molécula de acetil-CoA, através da ação de uma enzima denominada hidroximetil-glutaril-CoA sintase, presente lá no citoplasma também, e dá origem a uma molécula que eu chamo de hidroximetil-glutaril-CoA, o HMG-CoA. Essa molécula, por sua vez, ela sofre ação de uma enzima denominada HMG-CoA redutase, hidroximetil-CoA redutase, que é a enzima marca-passo da síntese do colesterol. Por essa razão, inclusive, muitos fármacos utilizados para o tratamento de hipercolesterolemia são fármacos que inibem essa enzima, porque uma vez que eu inibo a ação dessa enzima, eu não transformo esse meu hidroximetil-glutaril-CoA em mevalonato, e aqui eu travo a síntese do colesterol, né? Porque a produção do mevalonato, ela é fundamental para que eu possa dar sequência a essa síntese do colesterol, né? Eu digo, portanto, que é a primeira etapa da síntese do colesterol. Essa molécula de mevalonato, ela vai dar origem a vários metabólitos intermediários que são utilizados pelo nosso organismo para a síntese do M, né, metabolismo de vitamina A, B, né, e por fim dá origem ao colesterol, né? Então, essa etapa é fundamental. Então, a partir daqui, então, essa minha molécula, ela pode sofrer, inclusive, esse colesterol, né, intracelular, sofrer uma esterificação, né, que eu chamo de esterificação propriamente do colesterol, e dá origem a uma molécula, né, subsequente que acaba influenciando no metabolismo de lipídios. Então, vejam que a formação desse mevalonato, né, ela é fundamental para a formação de outros metabólitos intermediários, que eu chamo de unidades isoprenoides, do próprio esqualeno, que é uma molécula com 30 carbonos, que por fim sofre uma descarboxilação e dá origem ao colesterol, que é uma molécula com 27 carbonos. Então, aqui eu tenho toda uma regulação, inclusive hormonal, para a síntese desse colesterol. Observe que aqui eu tenho a minha enzima marca-passo, né, que dá origem ao mevalonato, que é fundamental para a síntese do colesterol. E a insulina, ela parece ser um hormônio que ativa a síntese do colesterol. Claro, né? À medida que eu tenho presença de insulina, significa que eu tenho glicemia circulante. Com glicemia circulante, eu tenho formação de acetil-CoA. Com formação de acetil-CoA, né, eu vou acabar formando todas as moléculas que darão origem ao mevalonato e, consequentemente, ao colesterol. No glucagon, então no jejum, acontece o processo inverso. Eu tenho a inibição dessa velocidade de síntese de colesterol. Então, eu tenho hormônios que influenciam nesses aspectos. Aqui eu tenho ainda como inibidores os fármacos que inibem essa enzima marca-passo, que é a HMG-CoA redutase, e dessa maneira eu não consigo formar o mevalonato e, consequentemente, os metabólitos intermediários, ok? Então, vejam que a partir da minha molécula de acetil-CoA, eu formo o acetoacetil, dou origem à minha molécula de HMG-CoA, consequentemente ao mevalonato, as unidades isoprenoides, inclusive geranil e farnesil, que vão sofrer ação de enzimas específicas, dando origem ao esqualeno, que vai sofrer uma consequente descarboxilação, dando origem ao lanosterol e ao colesterol propriamente dito, né, que pode ser utilizado pelo nosso organismo de diferentes formas. Inclusive, essa molécula, ela vai ser transportada, né, as moléculas de colesterol per se, elas são transportadas de formas diferentes, né, elas não ficam livres na corrente sanguínea, elas sempre são transportadas a partir das chamadas lipoproteínas, né? Isso facilita a dissolução dessa gordura no sangue, uma vez que o sangue tem um conteúdo altamente aquoso, o que o tornaria insolúvel. Então, por isso, ele necessita da presença dessas lipoproteínas, que são moléculas específicas para o transporte de lipídios no nosso organismo. E nós temos classicamente 4 tipos, né? O VLDL, o IDL, o LDL e o HDL. Esses dois últimos
são os mais populares, né? O LDL, como o próprio nome diz, é uma lipoproteína de densidade baixa, né? Então, ela só transporta gorduras que igualmente têm uma densidade baixa, né? São aquelas gorduras que a gente sabe que são as saturadas. E o HDL é uma lipoproteína de alta densidade, então ela transporta normalmente aquelas gorduras de alta densidade, normalmente as gorduras insaturadas. Então vejam que a LDL aumentada, né, no sangue, ela aumenta o risco de infarto agudo de miocárdio. E o HDL, né, quando está aumentado, tem uma relação com a diminuição desse risco, uma vez que ela acaba diminuindo a formação de placas ateromatosas, né? O HDL eu consigo aumentar a partir da ingestão de gorduras insaturadas. O LDL ele sofre influência da dieta rica em saturada, mas ele predominantemente ele está vinculado à ligação com o colesterol que é saturado, cujo colesterol, né, a gente viu nas etapas anteriores que ele está fortemente vinculado a características genéticas, né? Então, se a gente voltar aqui observando a minha HMG-CoA redutase, se eu tiver aqui uma hiperexpressão da produção dessa enzima, tudo que eu tiver de produção, né, de substrato desses metabólitos, eu acabo aumentando ainda mais a produção de mevalonato. Por isso que a gente sabe que pacientes que têm hipercolesterolemia, se ele não tem uma dieta desequilibrada, muitas vezes é porque eu tenho a hiperexpressão dessa enzima, né? Isso faz com que eu tenha mais produção de mevalonato, consequentemente, mais produção de colesterol. Então, esse transporte é fundamental, né? Uma vez que eu tenho essa relação direta, né? De colesterol se liga predominantemente a LDL, né? Então, essas lipoproteínas, elas acabam transportando, né? Esse colesterol. E o LDL, especificamente, é o que acaba, pela questão de ser saturado, né? De ser mais grudento, ser mais ficar mais aderido à parede dos vasos, ele pode levar a um quadro de ateroma e subsequente infarto, AVC. Bom, além disso, né, é importante que a gente tenha uma proporção LDL-HDL menor, né? Toda vez que eu tenho um maior nível de HDL, obviamente o meu risco de infarto de AVC ele é reduzido. Então, se a gente for observar o caminho dessa gordura no nosso corpo, à medida que eu tenho a ingestão, né, pela dieta ou pela biossíntese, essa gordura oriunda da dieta ou da nossa síntese, ela vai sempre sofrer essa esterificação, né, que é uma modificação química que ela ocorre lá na luz intestinal. Na luz intestinal, ela vai ser transportada para o nosso sangue através de proteínas específicas, denominadas quilomicron. Essas unidades de quilomicron, elas é que são responsáveis pela biodisponibilidade dessa gordura, elas que vão fazer com que essa gordura vá para a minha luz intestinal. E aí, a partir daí, ela pode ter dois caminhos. Ela pode ficar armazenada no fígado, né, ir para o fígado, ou pode ficar em tecidos extrahepáticos. Então, uma vez no fígado, né, é produzido propriamente dito o colesterol e ele pode sair do fígado e ir para outros tecidos. Então, ele transita pelo nosso corpo através da ligação com essas moléculas de LDL, né? Por outro lado, se eu tiver altos níveis de gordura insaturada, ela pode ficar na nossa corrente sanguínea, né? E por ser insaturada, ela pode se ligar ao HDL. Então, quando ela se liga ao HDL, ela pode também fazer com que essa gordura ela possa ser transmitida, possa ser levada ao nosso fígado, bem como ela pode reduzir o risco de ateroma. Então, a gente normalmente diz, né, que a LDL ou a VLDL, ela acaba tirando a gordura do nosso fígado, né? Enquanto que a HDL, ela leva a gordura para o nosso fígado para que ela possa ter outros destinos metabólicos. Mas, fundamentalmente, a HDL, ela reduz o risco de placas ateromatosas no nosso organismo, né? No interior dos nossos vasos. Bom, outro ponto importante, né, que cabe ressaltar é que muitos animais, né, eles usam toda essa gordura
como fonte de energia, como isolante térmico, né? E se a gente for pensar nas plantas, né? Porque nós sabemos que tem alimentos de origem vegetal que tem gordura. Por que a planta precisa dessa gordura? Ela precisa justamente porque é uma forma dela armazenar carbono, que é uma fonte de energia super importante para a planta, né? Então, gorduras e óleos, eles são formas importantes de armazenar carbono, né? Presente nas sementes, principalmente, né? Girassol, que é um alimento hipercalórico e hiperlipídico, né? Por isso que não pode ser uma fonte importante de alimentação para psitacídeos, principalmente, né? Porque pode levar a uma doença que a gente chama de doença do fígado gordo. O amendoim também tem uma grande quantidade de gordura, mesmo que seja uma gordura insaturada. E os óleos, eles têm uma grande função de armazenagem em plantas não domesticadas, que produzem as chamadas sementes pequenas, né? Bem como alguns frutos, como abacate, azeitona, também armazenam gorduras e óleos. Se a gente for pensar nos insetos, né, o metabolismo de lipídios, ele tem uma certa similaridade, mas a utilização dele, apesar de também ser utilizada para síntese de estruturas celulares, eles também, as gorduras em insetos, ela atua como fonte como um próprio hormônio, né? Além de ser também uma reserva de energia interessante, que influencia diretamente, né, o voo desses animais, a postura de ovos, né? Então é muito importante também em insetos ter essa reserva de gordura, né? Ter essa presença de lipídios no seu metabolismo. E diferentemente do que acontece em animais, nos insetos, né, o transporte desses lipídios, que não é aqui no sangue, mas sim nos órgãos, na distribuição hemolinfática, né, na circulação hemolinfática, é uma lipoproteína denominada lipoforina. Então, enquanto em animais eu tenho as lipoproteínas do tipo LDL, HDL, nos insetos não é sangue, é, né, uma distribuição hemolinfática, mas é transportado esses lipídios, porque lá também eu tenho um conteúdo aquoso muito grande, através dessa lipoforina. Então, nos insetos, diferentemente dos mamíferos, o transporte, ao invés de ser por lipoproteína, é por lipoforina. E aqui eu encerro, então, essa nossa parte que eu abordei com vocês, principalmente a síntese do colesterol, que é a molécula lipídica das mais importantes de síntese no organismo, lembrando que a mais simples é o de triglicérides, mas que a partir dela eu tenho, então, subsídios para a formação de colesterol. E aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá!